pé a ministrar. Amém, irmãos? Livro dos Gênesis, capítulo de número 37. Amém. O título da mensagem diz assim: José é vendido por seus irmãos. Oh, glória. Oh, glória, aleluia. Quantos acharam a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler com a guia do Espírito Santo de Deus. Se eu errar um pouquinho na leitura aqui, irmão, esqueci o óculos em casa, os irmãos aí não dão muita atenção não, amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações, e de seu pai na terra de Canaã. E estes são as gerações de Jacó. Sendo de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai amava mais José, mais do que todos seus irmãos, aborreceram-os, e não podia falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho, e que contou aos seus irmãos, por isso aborreceram-os ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço que este sonho que eu tenho sonhado, eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e ficava de pé, eis que os vossos molhos rodeava e inclinava-se ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras terá domínios. Glória a Deus. Voltar aqui, irmão, do início. E estava, então lhe disseram os seus irmãos: pois deveras reinar sobre nós, tu, pois, deveras terá domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborreceram os seus sonhos e suas palavras. Amém, irmãos? Amém. Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O verso de número 9 diz assim, só: e sonhou ainda mais outro sonho, e aconteceu que seus irmãos disse seus irmãos: eis que sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Amados e queridos irmãos, hoje Deus vai falar sobre sonhos. Irmãos, segundo, eu separei alguns tópicos aqui para falar. Eu sei que não vai dar tempo de falar tudo devido ao horário, é a Santa Ceia hoje. Mas o sonho de uma forma científica, de uma forma orgânica e de uma forma bíblica. E se Deus ele fala com nós através de sonho no dia de hoje? Veremos. Amados e queridos irmãos, um grande pensador dos tempos passados aí, e psicoterapeuta, Freud, ele disse que os sonhos são nada mais coisas da nossa mente. E de forma orgânica, irmãos, se nós comemos e enchemos a barriga demais, nós acabamos sonhando tendo aquele pesadelo, vamos deitar. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele no mundo ele é imutável. Sabemos que lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, diz que Deus ele falava para os homens de várias maneiras, inclusive pelo sonho. Mas hoje ele fala por intermédio da sua palavra. Mas os dons de Deus foi dado para a igreja. Os sonhos ainda faz parte da igreja no dia de hoje. E esse sonho que faz parte do dia de hoje, irmãos, antes de entrar aqui na mensagem, eu quero falar algo. Uma vez eu sonhei que eu estava num estado, num lugar como se fosse perto da Bahia. E muitos anos mais tarde, eu fui trabalhar numa empresa de venda e fui para o estado do Pará. E eu falei: meu Deus, eu já passei neste lugar. E eu entrava na casa das pessoas para apresentar aqueles produtos para as pessoas comprar, e ali também eu pregava a palavra.
Então aquilo se confirmou na minha vida. Eu sonhei, como eu já falei aqui, que a minha filha ia sofrer um acidente. Deus me mostrou em sonho, eu orei, repreendi. Aquilo aconteceu. E às vezes no sonho que nós vemos, pessoas também são simbolismo, irmãos. Porque eu vi a minha outra filha e aconteceu com a mãe dela e com a Lorena. Então Deus nos alerta também em sonho e por intermédio da sua palavra. Deus, na cultura antiga, tanto na cultura pagã como na cultura hebraica, os sonhos, eles tinham muito valor. Exemplo na Bíblia é quando aqueles homens, eles têm um sonho e que Gideão, ele vê que o pão de cevada rodeava aquele lugar. E aqueles homens disseram assim: não há nada mais, nada menos que é a espada de Gideão sobre nós. Então, quando você vai para Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele se desespera, porque também ninguém consegue interpretar o sonho dele. Então o sonho tinha muito valor naquela época, e quem interpretava o sonho teria muito valor ainda. E eles respeitavam muito os sonhos. Eles respeitavam muito os sonhos. E a Bíblia diz no livro de Jó, que Jó 35:15 diz que quando os homens ele caem no sono profundo e se adormecem, eles caem em sonhos e em visões da noite. Grandes homens de Deus tiveram sono, tiveram visões, e muitas as coisas aconteceram, e muitas coisas ainda estão acontecendo no dia de hoje. Mas aqui no caso de José, irmãos, havia um propósito. Diga para o seu irmão: propósito. Havia algo de Deus para a vida de José. Havia algo que Deus queria fazer para que o seu nome fosse glorificado. E a Bíblia diz que Deus, que Ele não tem, como que eu posso te dizer, irmãos? Deus, Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que se posicionam e que vivem o propósito de Deus. Que passa o processo para que viva o propósito, irmãos. E José, então, ele tem esses sonhos e ele conta para os seus irmãos. Os seus irmãos se revoltam. Imagine José dizendo isso ali na mesa, na hora do café, irmãos. Imagine a zombaria, não respeitando a chamada de Deus, não respeitando a unção de Deus. Mas José volta a ter outros sonhos, e ele começa a contar de novo. E a Bíblia diz que isso irritava os seus irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: você tem direito de sonhar, mas o seu sonho vai te trazer problemas. Meu Deus. Mas os teus sonhos te levarão em lugares que você jamais imaginará chegar. Mas antes, irmãos, toda rosa ela tem um espinho. Tudo aquilo que Deus fala para nós, irmãos, vivemos numa época em que nós não mais acreditamos, viemos para a casa de Deus de uma forma mecânica, de uma forma litúrgica. E Deus, Ele não quer mais isso, irmãos. Deus quer que nós derramemos o nosso coração diante dEle. Ele não quer mais que nós louvamos com a boca e que o nosso coração está longe. No momento em que eu prego aqui essa mensagem, eu sei que tem corações que estão recebendo e entendendo essa palavra, mas tem pessoas que já perderam, que já não tem mais coragem de sonhar, que já enterraram a sua proposta, que já se lançaram dentro do calabouço. Mas o meu Deus manda te dizer: sai da caverna, sai do calabouço, Deus, Ele tem promessa para você. E a Bíblia diz, irmãos, que esses homens se revoltaram. E um dia ele vai para o campo procurar os seus irmãos, levar a marmita, levar a comida para os seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E disse que ele trazia uma fama dos seus irmãos ao seu pai. Procurando em uma certa região, esses irmãos não estavam. Ele foi para um outro lugar.
chamado, não respeita, não entende o que Deus tem da sua vida. E diz a Bíblia que aqueles homens olhando de longe os seus irmãos, disse: lá vem o sonhador mau, lá vem o sonhador mau. Vamos pôr a mão nele, vamos ver o que será dos seus sonhos. Quantos de nós aqui, irmãos, já fizeram algo por alguém? Já colocou na nossa mesa para comer com nós? Já nos dedicou? Já deu atenção? Já ajudou? E às vezes, irmãos, nos traíram, nos enganaram, nos apunhalaram pelas costas, irmãos. José só estava indo levar a comida para os seus irmãos. José amava os seus irmãos, jamais sabia que tinha uma cilada esperando ele. A Bíblia diz que aqueles homens lançam a mão de José, começa a zombar de José e lança José dentro de uma cisterna no deserto. Uma cisterna no tempo antigo, irmãos, ela tinha aproximadamente entre 7 e 10 metros. E a Bíblia diz que aquela cisterna estava vazia. Eu não sei como José caiu